E ele começou a ensinar dizendo assim: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. A outra caiu entre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha muita terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, e vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tem gente que tem ouvido para ouvir, e tem gente que não tem ouvido para ouvir. Esse ouvido para ouvir são os ouvidos espirituais destravados, para ouvir a voz de Deus. Lá no livro de Apocalipse diz assim, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então existem pessoas que estão trancadas na sua capacidade de entendimento, e existem pessoas que conseguem ouvir a voz de Deus, né? E falando por parábola, também Jesus disse que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Parábola do semeador. Jesus, ele estava começando a pregar, e ele dizia assim: é chegado o reino de Deus. No reino de Deus, o que tem? No reino humano, o que tem? Os irmãos nunca viram os reis? O rei precisa ter um povo. O rei precisa ter uma terra, um país. O rei precisa ter um exército. O rei precisa ter riquezas. O rei precisa ter autoridade. E Jesus, ele começou a dizer para aquelas pessoas, para as multidões e para os seus discípulos, é o seguinte: chegou o reino. E os discípulos começaram a olhar assim e pensar assim: mas que reizinho mais mequetrefe, né? Mal vestido, não tem onde reclinar a cabeça. Ele mesmo disse, né, que as raposas têm os seus covis e as aves têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E esse reino não tem exército. Até houve uma época em que Pedro pegou uma espada para defender Jesus, já que Jesus não tinha um exército. Foi aquela época em que Pedro pega a espada e tenta cortar a cabeça do soldado, mas lhe corta a orelha, e Jesus daí tem que curar. Jesus tem que ensinar: olha, o reino chegou, mas o meu reino não é deste mundo. Que coisa estranha para eles. O reino chegou, mas o meu reino está dentro de vocês. Que coisa estranha. E quando Jesus, ele tenta exemplificar o que estava acontecendo no seu ministério e os frutos da sua pregação, ele pega e conta a parábola do semeador para os seus discípulos. E no final ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça.